Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Eu sou a professora Mariane Souza e hoje nós vamos falar um pouco sobre gêneros literários. Observem, antes de iniciarmos de fato o nosso assunto, é importante, tá certo, que saibamos que, embora a Grécia seja considerada o berço da literatura ocidental, em outros lugares já havia textos mais antigos, como é o caso do texto que narra as aventuras de Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, que após a morte de seu melhor amigo resolve procurar a vida eterna, certo? Então é o primeiro texto literário que se tem notícia, tá certo? Um texto da Mesopotâmia, tá? Que é datado, vamos assim dizer, como o primeiro texto literário, tá certo? Já na literatura ocidental, nós temos como precursores a Ilíada, ou seja, a guerra entre os gregos e troianos, tá certo? O relato da guerra entre os gregos e troianos, e a Odisseia, que relata, tá certo? A viagem feita por Ulisses de volta para casa após o fim da guerra de Troia, onde ambos os textos são de autoria de Homero, que é considerado o maior, tá certo? E mais antigo poeta grego, tá certo? Observem, no que diz respeito aos gêneros literários, desde a antiguidade, estudiosos ficavam na tentativa de conseguir agrupar estes textos literários em grupos, certo? Isso seguindo determinados elementos que estes textos possuíam em comum. Platão, em sua obra A República, ele foi o primeiro a conseguir estabelecer uma classificação dos gêneros literários. Passados alguns anos, tá certo? Alguns séculos, vamos assim dizer, Aristóteles, que era discípulo de Platão, é que de fato vai dar seguimento ao estudo iniciado por Platão e vai, em sua obra, A Arte Poética, retomar as ideias iniciais de Platão e determinar a divisão clássica dos gêneros literários que conhecemos hoje. E qual divisão é esta? Observem, a partir de Aristóteles, os gêneros literários ficaram divididos da seguinte forma: gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. A partir de agora, nós vamos estudar cada gênero e ver as principais características deles, tá certo? Iniciando pelo gênero épico, a palavra narrada, podemos dizer assim. Neste gênero, tá certo? Ou seja, os textos que pertencem ao gênero épico, tá certo? Nós temos um relato de fatos heróicos de um personagem, de um povo, de uma nação, em verso ou em prosa. E como grande característica deste gênero, nós temos a presença de um narrador. Então, por isso que nós podemos fazer esta associação ao gênero épico, palavra narrada, pois nós temos a presença de um narrador que vai relatar esses fatos heróicos de um personagem, de um povo, de uma nação, tá? Chama-se epopeia a longa narrativa em formas de verso, de caráter heróico e de interesse social, que apresenta acontecimentos históricos passados em uma atmosfera maravilhosa, mítica, com exaltação de deuses e heróis. Então, quando vocês escutarem esta palavra, tá certo? Epopeia, esta palavra se refere a uma longa narrativa em forma de quê? De versos. É uma narrativa que tem um tom de exaltação, como por exemplo os Lusíadas de Luís de Camões, tá certo? Aí nós temos aqui como exemplos deste gênero épico na literatura portuguesa, os Lusíadas, como acabei de mencionar, de Luís Vaz de Camões, e aqui no Brasil nós temos prosopopeia de Bento Teixeira. Temos ainda o Uruguai de Basílio da Gama e Caramuru de Santa Rita Durão, tá? Passados alguns anos, tá, no que diz respeito ao gênero épico, nós vamos ter o aparecimento de outros textos literários, certo? E estes textos, eles se filiam ao que chamamos modalidade narrativa. E quais gêneros são esses? O conto, o romance, a novela, a crônica, que são textos que possuem este caráter narrativo, tá certo? E vão ter como principais elementos, principais aspectos constitutivos do gênero narrativo a presença de personagens, que são os seres que agem na história, o lugar, tá certo? Que é onde a história se passa, o tempo e a presença do
narrador, tá? Agora nós vamos observar aqui uma exemplificação, tá certo? Um fragmento de prosopopeia de Bento Teixeira, tá? Que narra os feitos de Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Então vamos lá, observem. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei toiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e grega lira. Então, se vocês estão percebendo, este texto ele tem um caráter de exaltação, tá certo? Onde um narrador ele relata os fatos heróicos, seja de uma nação, seja de um povo, tá certo? E como aspecto aqui bem interessante desse texto de Bento Teixeira, nós temos o seguinte: Bento Teixeira, em prosopopeia, ele seguiu, tá certo, uma métrica iniciada, vamos assim dizer, uma métrica que também foi utilizada por Camões em Os Lusíadas. E qual métrica é essa? Divisão dos versos, tá certo? Os versos decassílabos. Pois se vocês observarem aqui, durante a escansão, nós vamos observar que todos os versos possuem 10 sílabas poéticas. Lembrando que só contamos, tá certo, até a sílaba tônica da última palavra. Então observem aqui comigo, ó. Cantem, poetas, o poder romano. Então nós temos aqui 10 sílabas poéticas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, pois contamos até a sílaba tônica da última palavra. Então foi uma estratégia, tá certo, estilística utilizada, tá, por Bento Teixeira, que também foi utilizada por Luís de Camões em Os Lusíadas, essa questão dos versos decassílabos, tá? Agora nós vamos ver as características do gênero lírico, a palavra cantada. Por que palavra cantada? Observa. Lírico lembra lira, que era um instrumento, tá certo, utilizado pelos gregos, tá? Ó, na Grécia Antiga, a poesia era composta para ser o quê? Cantada. Então, depois é que a poesia adotou esse caráter de ser declamada, mas inicialmente, na Grécia Antiga, tinha essa questão de ser elaborada, ser composta para o canto, para ser cantada, tá? Ou declamada também, acompanhada por música. Então nós tínhamos um acompanhamento musical durante a manifestação da poesia, tá? O instrumento musical era a lira, daí o nome de gênero lírico. E daí também a justificativa, tá? De podermos utilizar palavra cantada, tá certo? Para definição, como palavra-chave, vamos assim colocar, do gênero lírico. Ó, é certo tipo de texto no qual um eu lírico, ó, a presença do eu lírico é uma grande característica, que é aquela voz que fala no poema, ele exprime as suas emoções, as suas ideias e impressões ante o mundo exterior. Então, como grande característica do gênero lírico, nós vamos ter a presença do eu lírico, que é a voz que fala no poema, é aquela voz que expressa as suas emoções, as suas impressões, os seus sentimentos ante o mundo exterior, tá certo? Ó, nós vamos ter o predomínio da função emotiva da linguagem, já que vamos ter essa questão da expressão, da sentimentalidade das emoções, tá? E embora o lirismo também possa acontecer em prosa, a expressão mais direta, mais concreta, mais genuína do lirismo, natural do gênero lírico, é através da poesia, tá certo? Como aspectos constitutivos do poema, que é a estrutura, tá certo? Que comporta a poesia, nós vamos ter o verso, o ritmo e a rima, tá? Nós vamos agora observar aqui um exemplo, ó, de texto de gênero lírico aqui, que é um fragmento do poema de Manuel Bandeira. Então escutem, ó. Ardo em desejo na tarde que arde. Oh, como é belo dentro de mim, teu corpo de outro no fim da tarde. Teu corpo que arde dentro de mim, que ardo contigo no fim da tarde. Então, se vocês estão percebendo aqui, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, ele é que expressa
as suas emoções, ele é que expressa os seus sentimentos. Mas observe, embora o poema seja o ápice de expressão do lirismo, nós também podemos encontrar lirismo em um quadro, em uma fotografia e até mesmo na música, tá? Como é o caso aqui, ó, desse fragmento da música de Titãs, tá certo? Que é uma música, tá? Que traz toda essa questão do lirismo. Observem, ó. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os pulsos e os punhos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Então, na letra dessa música, tá certo? Nesse fragmento da música de Titãs, nós podemos também perceber essa questão do lirismo, da expressão da emotividade, tá certo? Das emoções e das impressões ante o mundo exterior. Agora nós temos aqui o gênero dramático. Ó, observa, gênero épico, palavra narrada, presença de um narrador. Gênero lírico, palavra cantada, presença de um eu lírico. E agora gênero dramático, palavra encenada. Por que palavra encenada? Porque aqui os textos que pertencem a esse gênero, eles vão ser elaborados para a representação, para a encenação, tá certo? Então, na antiguidade, os gregos faziam encenações para cultuar seus deuses, tá certo? Então, desde a antiguidade, que nós percebemos que estes textos, tá certo, do gênero dramático, eram feitos, eram pensados, de fato, para as representações, para as encenações, primeiramente para cultuar os deuses que faziam parte da Grécia antiga, da cultura que se tinha na Grécia, tá? Ó, textos desse gênero são escritos para representação teatral, como já foi dito. Então, por isso que podemos dizer que o gênero dramático e a palavra encenada são textos feitos para representação. O texto é elaborado em forma de diálogo, com indicações de cenário, iluminação, figurino, ações e comportamentos dos atores, tá? E divide-se em tragédia, comédia e drama. Observem, dentro do gênero dramático nós vamos ter uma divisão. Ó, o gênero dramático ele pode ser dividido em tragédia, comédia e drama. Vamos estudar cada um. Ó, iniciando pela tragédia. A tragédia é uma peça que visa comover o público e promover a purificação das emoções. É o que Aristóteles chamou de efeito catártico, tá certo? Ou seja, a purificação das emoções através daquela representação teatral. E para causar essa purificação das emoções, os personagens, tá certo? Que agiam, tá certo? Nas tragédias, eram sempre homens superiores, tá certo? Homens superiores que eram vencidos pelo destino ou vencedores. Já na comédia, nós vamos ter uma representação do mundo mesquinho das relações humanas. Os personagens, ó, eram homens inferiores, de forma a provocar o riso na plateia. Já no drama, nós vamos ter aqui uma peça de caráter mais sério, tá? Solene, em oposição à comédia, onde o seu autor vai ser o dramaturgo. Agora nós vamos observar aqui um fragmento, tá? De uma peça de Chico Buarque, uma peça que tem como nome Gota d'Água. Antes de lermos, tá certo, esse fragmento da peça, é importante que vocês saibam ou lembrem, tá certo, que nós temos como principais representantes do gênero dramático William Shakespeare, tá certo? E aqui no Brasil nós vamos ter a figura de Nelson Rodrigues, Dias Gomes com Pagador de Promessas e Ariano Suassuna, tá? Então vamos lá à leitura deste fragmento da peça Gota d'Água de Chico Buarque. Observem, Jazão, o que é que eu tenho que lhe interessa? Creonte, me interessa pra quê? Pra me aceitar como teu genro. Você, bem, Jazão, pra ser sincero, você não tem nada. Bom, nada é força de expressão. Mas vai ter uma hora da verdade, quer dizer, vai ter a hora que alguém vai ter que tomar conta do negócio. Alguém vai ter que sentar naquela cadeira. Se o teu herdeiro é só de samba e ócio,
Sentá-lo ali é uma grande besteira. Você se esquece que ainda estou bem vivo? Não morro sem deixar o bom ativo para você movimentar. Eu te ensino. Então, se vocês bem observaram aqui, tá certo? Ao longo da construção deste gênero dramático, nós temos aqui um diálogo direto, um diálogo próprio para a encenação, tá certo? Um diálogo próprio para a dramaticidade, tá? Para a representação através de atores que representam personagens, tá certo? Então, aqui agora, nós vamos observar como este assunto, como os gêneros literários, eles costumam cair nas provas do Enem, tá certo? Então eu trouxe duas questões para que possamos debater e observar como este conteúdo costuma aparecer nas provas. Então observem, nós temos primeiro aqui, uma questão do Enem 2016. E nós temos um texto aqui que tem por título Primeira Lição. Observem. Os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira. O lirismo pode ser A. Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. B. Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. C. Erótico, quando versa sobre o amor. O lirismo elegíaco compreende a elégia, a anêmia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. Nêmia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a viagem de uma pessoa morta. Então aqui nós temos um texto, tá certo? Escrito por Ana Cristina César, tá? Então vamos ver o que é que a questão nos pede. Enem 2016, tá? No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do texto indica que o ou a caráter descritivo dos versos assinalam a concepção irônica de lirismo. B. O tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. C. A seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. D. A enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. E E. Referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. Então agora convido vocês a pausarem o vídeo e tentarem responder esta questão. E aí, responderam? Vamos lá, correção. Observe, o texto, como a própria questão já disse, trata de um poema de Ana Cristina César. Vamos observar cada alternativa. Na letra A nós temos que o texto ele tem um caráter descritivo e uma concepção irônica de lirismo. Na leitura do texto, nós não observamos em nenhuma parte essa questão da ironia do lirismo, tá certo? Na letra B, nós temos tom explicativo e contido, constitui uma forma peculiar de expressão poética. Aqui nós já ficamos, realmente, o texto traz esse caráter explicativo, explicando, tá certo, as manifestações do gênero lírico e tudo mais. Na letra C, nós temos a seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. Nós não temos uma visão aqui, no texto de Ana Cristina César, no poema de Ana Cristina César, nós não temos uma visão pessimista da criação artística, tá certo? Então, nós já eliminamos a letra A e a letra C. Até agora, estamos com a letra B, tá? Na letra D, nós temos enumeração de distintas manifestações líricas, produz um efeito de impessoalidade. Observe,
se trata de um poema, nós temos uma poesia, vamos assim dizer, uma manifestação lírica. Se temos uma manifestação lírica, nós temos um eu lírico que fala no poema. Então, se nós temos um eu lírico que fala no poema, logo nós temos as impressões, tá certo? E os sentimentos do eu lírico depositados naquele texto. Então, não se trata de um texto de caráter impessoal, certo? Então, nós já eliminamos a letra D. Na letra E, nós temos referência a gêneros poéticos clássicos, expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. Observem, nós temos sim uma referência a gêneros poéticos clássicos, como foi o caso do gênero lírico, tá certo? Que é citado ao longo do texto, mas em nenhum momento nós temos esta questão de mostrar a adesão do eu lírico às tradições literárias. O que de fato nós temos no texto é um tom explicativo e contido que constitui uma forma peculiar de expressão poética, tá certo? Porque ao longo do texto nós temos um caráter explicativo, explicando as diversas manifestações líricas, tá certo? Ela fala do epitáfio, ela fala, deixa eu ver qual outro aqui, deixa eu voltar rapidamente. Ela fala também aqui, ó, ela fala do bucólico, do erótico, tudo de forma a fazer o quê? A explicar. Então, por isso que o texto, ele tem esse caráter, esse tom, ó, explicativo e contido, que se constitui como uma forma peculiar de expressão poética, tá certo? Então, por isso, o gabarito desta questão, letra B. Vamos à próxima. Próxima questão, a do Enem 2017. Ó, como vocês já estão observando a estrutura, se trata de um texto, ó, do gênero dramático, ou seja, da palavra encenada. Vamos ler rapidamente. Segundo quadro. Uma sala da prefeitura, o ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito! E entre outras coisas. Estão em cena Doroteia, Juju, Disseu, Dulcineia, o vigário e Odorico. Este último, a janela discursa. Povo sucupirano, agoramente já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Aplausos vem de fora. Odorico, eu prometi que meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos aos quais se incorporam as personagens em cena. Odorico, continuando o discurso, botando de lado os entretantos e partindo pros finalmente, é uma alegria poder anunciar que pra frentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra, morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem terra e cova de graça, conforme o prometido. Então é um fragmento, ó, da peça, ó, de Dias Gomes, O Bem Amado. Então vamos ver aqui o que é, tá, que a questão nos pede, ó, Enem 2017. Observe, o gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho de O Bem Amado, é, letra A, criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. Letra B, denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior. Letra C, censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais. Letra D, despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos. Letra E, questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Mais uma vez, convido vocês a pausarem o vídeo e tentarem responder essa questão. Pausaram? Então vamos lá a correção. Observe. Como o próprio enunciado já diz, ó, o entretenimento é uma das funções do gênero peça teatral. Se vocês bem observaram, nós temos
No texto, tá certo, de Dias Gomes, como observamos, o discurso de um prefeito que diz que vai construir um cemitério, de que as pessoas podem morrer agora tranquilamente e que no momento da extrema unção, que o padre estiver dando a extrema unção, as pessoas podem dizer: eu tenho um lugar para ser enterrado, tá certo? Eu já tenho um lugar garantido. Então observem, este fragmento, este texto, ele faz o quê? Ele critica satiricamente o comportamento de pessoas públicas, ele denuncia a escassez, ele censura a falta de domínio da língua padrão, ele desperta a preocupação da plateia ou questiona o apoio restrito. Muito bem, ele faz o quê? Ele critica satiricamente o comportamento de pessoas públicas, porque ele pega a figura de um prefeito, tá certo? No momento, possivelmente, de sua posse, o texto não deixa isso muito claro, tá certo? Mas ele pega a figura deste prefeito e coloca este prefeito anunciando como uma de suas futuras construções, como um de seus futuros investimentos, a criação de um cemitério, onde as pessoas poderão morrer tranquilamente, tá certo? Então isso é feito de modo a causar uma crítica satírica ao comportamento de pessoas públicas, a figura do prefeito. Então, como alternativa, como gabarito desta questão, nós temos a letra A. Não podia ser a letra B, porque nós temos aqui uma denúncia e escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior. Embora fale da questão do cemitério, mas aquilo não está sendo falado de forma a denunciar, tá certo? A letra C, nós temos aqui a censura, a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais. O texto também ele não dá ênfase a esse aspecto, tá? Na letra D, o despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos. Nós também não temos muito essa questão, até porque a fala de Odorico, tá certo, está muito voltada para o que ele vai fazer, como ele vai agir, tá? E na letra E aqui nós temos que questionar o apoio restrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Nós também não temos esta questão. Então, de fato, tá certo, o que predomina no texto é a letra A, crítica satírica do comportamento de pessoas públicas, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre gêneros literários, tá certo? Vimos hoje, tá certo, a divisão clássica iniciada por Platão e definida, vamos assim dizer, retomada por Aristóteles, tá certo? Esta divisão, ó, que é composta por 3 gêneros: gênero épico, palavra narrada, presença de um narrador; gênero lírico, palavra cantada, presença de um eu lírico; e gênero dramático, tá certo? A palavra encenada, textos voltados para a encenação, para a representação, tá certo? Tchau, tchau!